com esse tal nem ainda com mais, né? Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor, que vos aparteis de notaio, nem os associeis com ele, evita o homem, né? Não o recebais em casa, nem lhe deis as... Eu não estou falando do não cristão, cara que nunca conheceu Jesus, estou falando de alguém que cuspiu no sangue de Jesus. É dessa pessoa que nós estamos falando. Alguém que não teme Deus mais. Conhece, mas não obedece. Estamos falando desse tipo de pessoa. Então, vamos ler aqui rapidinho. Quando eu falo rapidinho, é assim, o primeiro que achar, ler. Né? 1 Coríntios 15, 1 a 13. Se Rafinha achar aí, pode ler rapidinho. Se tiver aí... Dentre os homens, né? 15, 1 a 13. 15 a 13. Vamos lá. Ora, eu vos lembro, irmãos. Ou melhor, desculpa. 5. 1 Coríntios 5, 1 a 13. É. 1 Coríntios 5, 1 a 13. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai. E vós estáis inchados, e nem menos pranteastes para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal. E eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei, como se tivesse presente aquele que cometeu este ultraje. Em nome do nosso Senhor Jesus, congregados vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por essa carta eu vos escrevi que não vos comunicasseis com os que se prostituem. Com isso, não me referia à comunicação em geral com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora eu vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem sequer comais. Pois, que me importa julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai esse iníquo do meio de vós. Amém? Passagem clara, instrução para a igreja do primeiro século e a instrução para a igreja de todos os séculos. Amém? Então, qual é o pecado que está sendo tratado aqui na passagem? Imoralidade. Então, imoralidade tem que ser visto como coisa séria, amém? Então, o padrão de Deus é namorar, noivar, casar, aí sim ter uma vida íntima, né, normal, né? Fora isto, ou perversões disso, a imoralidade tem que ser tratada. Mas você viu que podia ser outras coisas, né? Aqui na passagem, vários outros pecados ou condutas são citados, né? Agora, qual era a posição da igreja de Corinto referente ao pecador? Aceitar. Eu não sei se o cara era rico, né? E aí, né, eles achavam que não tinha problema, né? A gente não sabe, mas a Bíblia diz que eles estavam orgulhosos, inchados, achando que estava tudo certo, né? Eles não estavam nem preocupados em tirar do meio aquela pessoa que estava, né, criando uma situação constrangedora para a igreja do Senhor, né? Então essa posição é erradíssima, né? E qual era a posição de Paulo referente ao pecador? Que já tinha sentenciado, né? Já estava afastado, já estava entregue a Satanás por Paulo, né? Então, e como a igreja devia então
disciplinar esse homem, aí de acordo com as palavras que foram ditas? Entrega a Satanás. Entrega a Satanás, tirar do vosso meio, não é isso? Lançar fora, né? Para não contaminar, tá vendo? Então é assim que a igreja tem que fazer às vezes. A pessoa quer viver no pecado e quer impor aquele tipo de vida aos irmãos. Nós já tivemos gente que, né, casou, era casado, veio para a igreja casado, depois quis divorciar, casou com outro e queria impor, né, e ficar na igreja de qualquer jeito. Não tinha como aceitar, né? Tem que lançar fora, tem que tirar do nosso meio. Não tem essa conduta, não tem vez, né? Enfim. Agora, o que significa entregar o homem a Satanás? Vamos lá em 1 Timóteo 1, 18 a 20. 1 Timóteo 1, 18 a 20. Esta admoestação te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja, conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé. E entre esses Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Muito bem, né? Lá em Coríntios ele disse, né, entrega a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor, né? Então entregar a Satanás é afastar a pessoa, deixá-la completamente viver a vida que ela quer no mundo. E apenas no mundo, sem nenhum convívio com a Irmandade, nenhum resquício de convívio com a Irmandade, porque essa é a escolha da pessoa. Então, se ela escolheu ir para Satanás, então não há nada que fazer senão também entregarmos ela ao próprio Satanás. Lembra o filho pródigo na parábola de Lucas 15, que Jesus contou? Ele foi disciplinado por uma experiência amarga, né, com o mundo. Né? Satanás é o príncipe desse mundo. E através daquela experiência amarga com o mundo, ele se arrependeu e voltou, humilhado, amém? Para o Pai. Quando a igreja corta todos os laços sociais e de redes sociais com o irmão infiel, esse irmão é forçado a viver aonde? No mundo, só no mundo. E talvez, quem sabe, através de uma experiência amarga com Satanás, que é o príncipe desse mundo, talvez a pessoa cairá em si e voltará para a igreja. Amém? A igreja não pode se iludir e nem iludir a pessoa que está vivendo no pecado. Se a igreja tolera quem vive no pecado, é a igreja que é disciplinada, em conjunto. Né? Então, por que Paulo queria disciplinar esse homem imoral? Lá em 1 Coríntios 5. Né? Lembra? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Lançai fora o velho fermento para que seja nova massa. Então, Paulo queria disciplinar esse homem para a salvação do próprio homem. Né? Lembra? Ele disse, entregue a Satanás para quê? Para a destruição da carne, a fim de que o espírito desse homem seja salvo no dia do Senhor. Né? Quem sabe até Jesus voltar, ele se arrepende e volta depois de sofrer o suficiente na unha de Satanás. Né? Então, e para a proteção da própria igreja, que é a massa. Né? Aceitar uma pessoa com conduta errada entre nós, convivendo entre nós, vai nos macular também. Vai fazer com que nós sejamos cúmplices nas obras infrutíferas das trevas nas quais a pessoa está vivendo. E isso macula a igreja também. Amém? E isso pode influenciar mal. Né? Principalmente os novos convertidos que vão chegar. Né? Enfim. Então, agora quem devia julgar o irmão imoral? Aqui em 1 Coríntios 5. A igreja. Amém? Fala lá dos presbíteros. Não. Será que tinha presbíteros na igreja em Corinto? Bom, se tinha, Paulo não os mencionou. Mas tinha irmãos? Tinha. Então, irmão, sendo presbítero ou não, tem que julgar. Né? Tem que julgar a conduta. Então, é a igreja. Amém?
Paulo disse, eu e reunido o vosso espírito, né, nós já vamos dar sentença. Pronto. Então, a igreja devia julgar o irmão. E qual foi a reação da igreja em Corinto sobre a disciplina de Paulo, né? Segundo Coríntios 7, 9 e 10. Está terminando, viu, gente? Segundo Coríntios 7, 9 e 10. Eu sei que vocês estão gostando muito, mas está quase acabando. Segundo Coríntios 7, 9 e 10. Agora essa brincadeira estava ficando boa. Agora folgo, não porque foste contristados, mas porque fostes para o arrependimento, pois segundo Deus fostes contristados, para que por nós não sofresseis dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, a qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Isso. Então, o que acontece aqui, né? Paulo disciplinou a igreja por ela não disciplinar. A disciplina foi tão forte na primeira carta que Paulo ficou sabendo que eles ficaram muito abatidos, chocados, entristecidos. Mas eles tomaram uma posição em relação àquele pecador, àquele homem imoral. Está vendo? Então a disciplina de Paulo teve uma boa resposta da igreja em Corinto. Amém? Vamos a 2 Coríntios 2, 5 a 11. 2 Coríntios 2, 5 a 11. Se um de vós tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim pessoalmente, mas em parte, para não ser severo demais a todos vós. Assim a punição que foi imposta pela maioria a essa tal pessoa é suficiente. Agora todavia deveis perdoar e encorajá-lo, para que não seja dominado por amargura excessiva. Portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor fraternal para com ele. Foi também por esse motivo que vos escrevi, ou seja, saber-se, por meio dessa prova, seríeis obedientes em tudo. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo, por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Muito bem. Foi? Não. Não? Ainda não. Né? Pode sair.